Explica um pouquinho para nós o que é sororidade, que estágio você acha que a gente está nisso hoje? Na verdade, assim, é um tema, eu até fazendo propaganda, vou fazer propaganda aqui do meu podcast, eu tenho um podcast que chama Ela Pode Mais, e a gente abriu esse Nós podcast. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho também, manda bala. A gente abriu o podcast falando um pouco desse tema, né, assim. Cada vez mais a gente entende que a força feminina, ela vem, né, um pouco dessa união, né, assim, da gente se ajudar. Assim, o caminho ele é difícil, né, para a mulher. Ele é difícil em vários sentidos, né? Assim, a gente ainda trabalha com o chapéu de mãe, né, assim, de profissional, e isso tudo pesa bastante. E dentro das organizações a gente ainda enfrenta, né, assim, preconceito, a gente ainda enfrenta assédio, moral, né, assim, e de várias naturezas, né? E esse movimento da gente, né, entender essa dificuldade, se abraçar, se ajudar, se unir e tentar de uma maneira mais colaborativa, entendendo a dor da outra, né? Entendendo, né, assim, como a gente pode suportar umas às outras, é uma coisa que, para mim, na verdade, assim, me alerta. Eu tive alerta em relação a isso, digo, há pouco tempo atrás, né, assim. E hoje eu vejo que cada vez mais esse papel, né, assim, e esse exercício de sororidade é importante fora e dentro das organizações, né? Vou te dar um exemplo, né? Quando eu fui anunciada a minha ida para os Estados Unidos, né? Uma promoção, né? Assim, uma posição em Nova York, né? Assim, uma posição legal dentro da organização. Eu acho que 90% das pessoas que vieram me dar parabéns foram mulheres, né? E até as mais jovens, né? E muitas falando, poxa, que legal, né? Assim, isso pra gente é inspirador, né? Assim, isso mostra pra gente que é um caminho que dá pra seguir, que é um caminho que é uma possibilidade pra gente também. Sem dúvida. E eu não tinha, sabe? Eu não tinha noção desse impacto que eu poderia produzir na cabeça de outras mulheres, outras, né, assim, jovens profissionais, né? E aquilo me alertou muito, assim, e esse trabalho de, pega na mão, assim, vamos junto, né? Assim, o que você tá precisando? O que tá pegando, né? Deixa eu passar um pouco, né, assim, da minha lição, do que eu vivi, né, das lições aprendidas, né, que eu tive oportunidade de vivenciar. E eu acho que um pouco isso, né, assim, olhar a sororidade dentro das empresas nesse aspecto, né, assim, eu acho bastante importante. E eu digo que eu tive esse despertar há pouco tempo atrás e eu cada vez mais gosto e cada vez mais estou atenta a isso. Você acha que estamos no estágio, então, baixo ainda, tem muito a fazer ainda em relação a essa empatia, essa junção de mulheres com objetivos comuns? Você acha que ainda está eu vejo assim, é óbvio que a gente sempre tem, né, assim, uma organização que sempre enfatizou, não, estou esquecendo as palavras em português, desculpa. Fala inglês, a gente põe a legenda, depois eu vou falar para você, pode falar inglês. Não é sendo besta, não, mas às vezes foge as palavras. Mas essa questão da competitividade feminina, ela sempre foi incentivada, né? Se você ler um pouco, eu não vou aqui fazendo discurso de feministas, né? Fica à vontade. Mas, enfim, mas sempre teve essa questão, assim, do machismo estrutural, onde a competitividade feminina, de uma certa forma, beneficia, né, assim, os homens, né? Isso vem nas nossas cabeças, isso tá dentro, né, da maneira que a gente pensa. Então, é uma coisa que a gente tem que se libertar, né, assim. E você vê ainda muito nas organizações, as mulheres não atentam para isso. Então, eu vejo isso mais desenvolvido hoje, eu vejo coisas mais bem estruturadas e organizadas. Você vê em várias organizações, de fato, iniciativas onde, né, assim, prevê, de fato, as mulheres se unirem e falarem, né, das suas experiências e se ajudarem mutuamente. Provavelmente você deve ter entrevistado outras pessoas que mencionaram, sem dúvida, né, assim, né, muitos projetos, muitas coisas nessa área. Eu acho que tem crescido, eu acho que a gente está num patamar muito melhor do que a gente estava há um tempo atrás, mas eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita. Mas eu tenho a percepção aqui que isso tá bem mais organizado e estruturado, né? Tem vários desses episódios aqui do Sucesso Brasileira, galera, que a gente tem mulheres incríveis falando disso, né? De programas, né? De junção, de eventos que estão sendo feitos e que isso vai gerando, né? A impressão que dá, André, é que isso já existia no mundo masculino, né? Os homens já tinham essa certa
sei se é uma camaradagem, uma confraria, que existia, né? E que parece que mulheres sempre eram coisas isoladas. Que agora fala assim, não, isso é estruturado, né? A gente pode fazer da mesma forma, né? Exato. É assim, e outra, a gente tem que pensar assim, as mulheres que crescem, elas conseguem enxergar do ponto de vista feminino, né? E você consegue, em posições de liderança, você consegue ajudar a mudar um pouco o caminho, né? Assim, eu falo, eu cheguei aonde eu cheguei porque na época que eu estava no começo de carreira, para você vencer, você tinha que trabalhar como homem. Eu falo assim, várias vezes eu vi as pessoas falando, pô, a Andréia é legal, é boa profissional, ela trabalha que nem homem. Esse era um adjetivo, né? Que horrível, hein? E eu, de alguma forma, eu me senti orgulhosa daquilo lá, eu trabalho que nem homem. Que coisa, que horror, né? Isso. Então, hoje o meu papel é criar um contexto, é preparar uma organização para que as mulheres possam trabalhar como mulheres, tenham um espaço, possam crescer e possam ter sucesso. Essa é a nossa obrigação, né? Assim. Sim. E você tendo mulheres lá em cima, você consegue entender, né, quais são os pontos que podem pegar, né, assim, para a organização ela né, assim, tá mais aberta ao crescimento das mulheres, né? Essa frase que você falou, trabalhar como homem, já não cabe mais, não cabe mais hoje, já não cabe mais há algum tempo, né? Exato, se eu falo isso pra minha filha, que tem 27 anos, ela vai me dar um tapa. Né? Mas não cabe. E na minha época era default, né? Assim, você via as mulheres assim, né, quando você era ríspida, quando você era grosseira, ou quando você tinha, né, assim, um pouco, né, assim, a maneira de trabalhar. Eu tenho, né, assim, um cara que eu reporto globalmente, eu gosto muito que ele fala, a gente tem que feminizar a organização, né? No sentido de deixar menos rígida, né, assim, de trazer mais laços mais humanos dentro da corporação. Mas eu concordo totalmente. Mas falando assim, sério, André, você é das pessoas mais brilhantes que eu tive o prazer de trabalhar. A gente trabalhou bons anos juntos aí, IBM, principalmente, UI, assim, e você sempre mostrou realmente esse lado, né, dura de projetos. Tem passagens engraçadas que em outros episódios comentaremos, né, de trabalho junto, assim, mas sempre muito dedicada, muito, com muita força, assim. Mas eu concordo com ele, assim, traz um lado feminino de ser mais, em determinados momentos, ser mais humana, ser mais sensível. Para mim, consultoras de tecnologia, que é uma área que eu trabalhei muitos anos, assim, mulheres são melhores. São mais detalhistas, elas prestam mais atenção no que está acontecendo, assim. Traz algumas características naturais ali que engrandece o time. Então, essa combinação faz todo sentido. Acho que é o contrário. Muitos homens têm que trabalhar hoje como mulheres.